Fala, amizades, beleza? Hoje com a review do 6º episódio da 2ª temporada de Tokyo Ghoul. Eu sou Felipe e um banho frio normalmente resolve. E pra começar a revisão do capítulo da semana, amizades, a gente começa aí com aquele cara que acabou indo pro hospital, lá que eu tô com o Kaneki e com o Ayato. Tivemos aí a conversa dele com o Amon, e que foi bem curtinha, mas foi interessante porque eles falaram de coisas que eu tinha reclamado nos últimos vídeos, que não tinha sido explicado, que era da Arata, aquela espécie de armadura que ele estava usando, e do Kakuja. Então teve uma conversa ali, teve uma explicaçãozinha, vamos dizer assim, básica, introdutória disso, mas é melhor do que não ter uma explicação, então achei bem legal. Uma explicaçãozinha rápida, eu acho que no decorrer dos outros capítulos vão ter outras explicações bem curtinhas que vão se complementar, e eu acho mais interessante explicações desse tipo, que você explica um pouquinho aqui, explica um pouquinho lá, e depois a própria pessoa que está assistindo ou lendo, ela vai conectando uma explicação com a outra e entende o que é determinada coisa, ou entende determinada situação. Aparentemente aqui no anime eles parecem não querendo fazer isso, eles apresentaram essas coisas e devem ir explicando devagarzinho pra gente poder, com o tempo, ir entendendo, ao invés de chegar e explicar uma explicação enorme e cansativa, coisa que Bleach faz e faz mal pra cacete. Seguindo com o episódio, a gente chega a uma parte na qual explica a história do Rei, que na verdade esse nome é uma espécie de codinome, é um coisa assim, o nome dele não é esse, e eu já imaginava que seria algo parecido com isso, eu não tinha certeza, mas eu achava que era mais ou menos isso. Ele foi criado por uma Glow, que muito provavelmente parece, ou pelo menos o local, parece aqueles Glows gourmet lá, que foi mostrado na primeira temporada. Eu não sei se são os mesmos, mas eu acredito que tem uma sociedade, além daquela que foi apresentada na primeira temporada. E ele é criado por essa Glow, que, como a gente viu na primeira temporada, esses Glows gourmet, eles levam pessoas lá e elas meio que se matam e eles comem depois a pessoa. E ele desde pequeno foi meio que treinado para ser um assassino e tal, mostra ela torturando ele pra cacete. E aí você meio que entende por que ele é desse jeito. Ele é um personagem bem perturbado, ele não demonstra muitos sentimentos. Então essa parte que conta a história dele mostra por que ele é assim, frio e tal. Mama, e depois a gente parte pro CCG e mostra aquele investigador novinho que eu não lembro o nome dele. Ele chama o Amon pra ir comer alguma coisa, tal, beber um bagulho depois do expediente. E aí ele resolve chamar a Akira, né? Pensa um pouquinho assim e resolve ir. Eles vão lá pro seu barzinho, eles começam a conversar. O outro maluco novinho que não gosta da Akira começa a beber, começa a ficar doidão. Quando foi apresentada como personagem, ela aparentava ser muito fria e tal. E aí ela também fica meio bêbada. O chefe do outro investigador novinho liga pra ele, manda ele voltar pra terminar o relatório, que tava incompleto, ele tem que voltar. E o Amon fica com a Akira sozinho ali no restaurantezinho. E aí ela faz confissões pra eles de que a coruja que matou a mãe dela, que ela meio que fica bolada com ele, com a coragem que ele teve de, mesmo na frente da coruja, ele não hesitar. A gente lembra que ela, quando a coruja apareceu, ela ficou um tanto, ao mesmo tempo, nervosa de querer se vingar, mas ao mesmo tempo com medo ao ponto de não conseguir se mexer. E ela fala disso nele: poxa, como é que você é tão corajoso e você não ajudou meu pai morreu por sua causa, porque você não foi lá ajudar ele. E aí ele fala que a culpa é mesmo dele, que se ele fosse mais forte, talvez ele conseguisse ter salvo o pai dela, né? Eu gostei bastante da resposta dele. E ele diz que pelo fato de ele não ter conseguido salvar o pai dela, que ele vai fazer de tudo para proteger alguém que era tão querido para ele, né? No caso, como ele não conseguiu proteger o pai dela, ele vai agora proteger ela. Akira, お前の言う通りだ。マドさんを殺したのは俺だ。俺は今でもあの時のことを夢に見る。俺にもっと力があれば。
E aí ela parece que tá muito doidona, meio que dá uma desmaiada. Ele leva ela pra casa, coloca ela na cama e ela meio que esboça, parece que tá meio enjoada. No meu caso, eu pegaria um balde pra ela, daria pra ela, porque eu achei que ela ia vomitar. Mas no caso dele, ele correu, foi na farmacinha e tal, trouxe um remedinho. E aí ela tá meio que se mexendo na cama, assim, ele dá uma leve manjada. E aí ele acha que tá na hora de sair fora. Deixa o remedinho dela, e na hora que ele tá indo embora, ela fala pra ele ficar. E aí ela meio que fica assim, encosta a cabeça nas costas dele, e aí ele, né, dá aquela... Ih, caralho, vai rolar um Beyblade aqui. E aí ela chama pelo pai, e aí ele fica, puta, eu já pensando altas tretas aqui, e a minha tá lembrando do pai, e aí ele se sente meio que... Como eu vou dizer, porra, interpretei as coisas de forma errada e tal. Ao invés de ele tomar um banho frio, que seria o caso normal, ele vai fazer as flexões lá e fica fazendo uma porrada de flexão. Um banho frio acho que seria bem mais rápido, né? E aí ele faz flexões, ela acorda, encontra ele lá fazendo altas flexões e, porra é essa aí, maluco? E depois dessa cena que foi bem engraçada, a gente já tem a reunião de vários malucos do CCG, os caras fodões. E aí eles estão meio que se juntando ali, né, os caras mais fodões, pra fazer uma caçada em massa ao Guiri e à Coruja. Até porque, como eles viram que a Coruja apareceu lá nos eventos que rolou na prisão, eles já deduzem que a Coruja seja o líder da organização. Então, matando a Coruja, meio que vão conseguir desfazer essa organização. Então, eles estão juntando ali os investigadores mais fodas para poder dar cabo da Coruja e conseguir acabar com a Ogiri. Considerações do episódio bem legal, apesar de ele ter dado uma queda natural de intensidade, até porque os últimos episódios tinham sido episódios bem corridos no sentido de ação e tal, rolou bastante coisa, e era normal que um episódio como esse fosse encaixado, e foi um episódio bem aproveitado. Foi um episódio meio que para se aprofundar nos personagens, a gente conhecer um lado dos personagens que a gente não conhecia, que foi o caso do Rei, que foi o caso da Akira, mostrar um lado mais humano desses personagens, que eram personagens que eram meio assim, meio fechados, né, e pareciam ser pessoas que estavam meio que literalmente querendo se isolar um pouco, mas que na verdade são pessoas como qualquer outra, que passaram por problemas, e com esses problemas elas se tornaram mais fechadas e menos propensas a lidar com pessoas em volta delas e tal. Então esse episódio foi meio para mostrar o lado humano dessa galera, e foi um episódio para mim bem aproveitado. Então é isso, amizade. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, torne-se uns amizade. E se você já é inscrito, deixe seu like aí, como sempre, ajudando aí o canal a tá crescendo. O canal tá crescendo até mais do que eu imaginava. Estamos indo muito bem, e é isso aí, galera. Muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui. Abraço pra todos vocês, bom carnaval e até semana que vem. Valeu, amizade. Over me.